Olá pessoal, tudo bem com vocês? Salve, salve, Prof. Jaque na área. Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Na verdade, a gente vai falar sobre carreira e profissão, né? A gente vai falar dos destaques da carreira e de vocação para isso, tá? Então é a aula 14 e a aula 15. A aula 15 a gente vai falar um pouquinho do processo de recrutamento. Aí a gente vai pegar a apostila e a gente vai esmiuçar melhor isso aí para vocês, ok? Então, pessoal, segue firme aí, bora, a gente tem coisa para fazer, beleza? Então, olha só, gente. Eu tenho aqui carreira e profissão, tá? Quando eu falo de carreira, quem aqui na vida nunca escutou, nunca nem ouviu falar: ah, quando eu crescer eu vou ser professora? Eu falei isso e estou fazendo jus à minha carreira, né? A minha profissão, aquilo que eu sempre quis ser, tá? Mas tem gente aqui que já fala: ah, eu queria, quando eu era pequena, eu tinha sonho de ser professora e hoje eu não quero nem saber. Por quê? Porque a carreira é algo que você vai construindo ao longo do tempo, tá? E a vocação é algo que já nasce inerte em você. É algo que você faz e você não se sente pesado com isso. O que acontece? Acaba se tornando uma carreira também. Mas, gente, o que acontece? Qual que é a diferença entre esses dois aí? É que assim, carreira é algo que você vai construindo ao longo da vida, de acordo com a sua vocação. Muitas pessoas, às vezes, elas tentam realizar, ter uma carreira, mas aquilo acaba fugindo, aquilo acaba sendo um peso para ela. Ela tenta desenvolver um trabalho, ela tenta desenvolver uma rotina de trabalho e ela não consegue atender isso. Aí o que acontece? Isso acaba se tornando um fardo esse que é levado para o resto da vida dele e é a característica dele como carreira profissional. Vou colocar um exemplo para vocês aqui. Um jovem que sai, né, do ensino médio, se alista ali no quartel aos 18 anos, ok? E já ingressa na vida militar. Qual que vai ser a visão dele? Até porque é um alistamento obrigatório, né? Por se tratar de um homem. Mas, enfim, o que acontece? Ele já entra na vida militar. E ali ele fica por tempo. Até porque ali dentro ele tem uma determinada estabilidade para isso, certo? Aí o que acontece? Quanto mais ele faz, quanto mais ele age ali dentro, mais ele vai se identificando com aquilo. Por quê? Porque é o primeiro contato profissional dele. Aquilo ali para ele pensa que vai ser o resto da vida. E pode ser, desde que ele não esteja fazendo aquilo obrigado. Apesar da inscrição ter sido obrigatória, mas no decorrer da vida dele, ele desenvolveu tudo isso e se identificou com o trabalho. Aí ele vai lutar para ter a carreira profissional dele. Tá? Agora, a vocação é aquilo que a gente já nasceu para fazer. É algo que a gente faz e a gente nem sente, né? E justamente por não sentir isso, a gente acaba desenvolvendo uma carreira, às vezes, 100% satisfatória. Por quê? Porque eu consigo limitar, olha aqui, gente, eu consigo limitar e objetivar. E objetivar isso aí. Por quê? Porque eu limito todas as outras coisas que não me agradam, tá? Eu faço um objetivo que é aquilo que eu quero pra mim. Gente, isso aqui se chama foco, tá? Então, o que acontece? Eu, como vocação, tá? Eu tenho ali que limitar e objetivar. E ter o objetivo de que outra situação para mim não vai me agradar, não vai ser satisfatória para mim. Então, o que acontece? Nesse momento, todas as outras coisas que me vierem não serão relevantes. Por quê? Porque eu já tenho um foco. Porque o que eu faço, o que me dá prazer, já é a minha própria carreira, né? Então, é algo que já nasce comigo e eu consigo desenvolver, certo? Só
um pouquinho, gente, deixa eu pegar aqui. Ali na apostila, entre a página 64 e a página 65, pessoal, ele fala pra gente justamente essas diferenças que eu acabei de explicar para vocês, tá? Mas o que acontece? Ao longo da carreira, da nossa carreira, a gente acaba se obrigando a certas situações. Mesmo que eu tenha uma vocação, muitas vezes essa vocação, a formação dessa formação acaba se tornando algo muito caro e naquele momento eu não consigo me qualificar. Aí o que acontece? Vai procrastinando essa formação, vai procrastinando essa informação e tudo vai acontecendo e eu acabo me acomodando. É o meu comodismo. Quando eu me acomodo, qualquer lugar serve. Qualquer coisa que eu faço para poder ter o meu benefício, ou seja, o meu salário no final do mês, vai ser bem-vindo. Mas será que eu realmente estou feliz nessa área trabalhista? Será que eu realmente estou feliz na minha carreira? O que eu posso fazer para estar mudando tudo isso? Ok? Aí, gente, o que acontece? Diante disso, eu trago para vocês a seguinte informação, que no processo, lá na aula 15, gente, no processo de recrutamento e seleção, isso faz toda a diferença para vocês. Quer ver? Ó, acompanha aqui para mim. Aqui, pronto. Pessoal, acompanha aqui. Então, diante do processo de recrutamento e seleção, isso aqui vai fazer toda a diferença no momento que eu for realmente conquistar o meu recrutador para conseguir essa vaga, certo? Independente de ser meu primeiro emprego ou não, o que vai ser válido para mim é como que eu vou conquistar esse recrutador e como eu vou expor para ele as minhas ideias, baseado no quê? Nos meus limites, no meu objetivo e no meu foco, certo? Diante disso, o que acontece? Dentro desse processo de recrutamento e seleção, nós trabalhamos com 3 itens. Quais são esses 3 itens? O recrutamento interno, recrutamento misto e o externo. O recrutamento interno, a gente fala que são os tipos de recrutamento que as empresas fazem dentro da empresa e não permitem que pessoas de fora entrem para realizar esse recrutamento, certo? O recrutamento misto, ele vai envolver o interno e o externo. O que é o recrutamento externo? É quando eu abro a minha oportunidade de trabalho, abro a vaga e pessoas do externo, fora da minha empresa, vão vir e vão se candidatar à vaga e possivelmente eu vou trabalhar com elas a respeito disso, ok? Muito bem, então só lembrando aqui, vamos recapitular. Interno é o processo de recrutamento dentro da empresa, ou seja, é o processo de recrutamento entre os próprios colaboradores, os próprios funcionários, de modo, vamos colocar uma explicação aqui para vocês. Eu estou trabalhando numa empresa e nela surgiu a oportunidade de eu ser gerente. E foi aberta a vaga internamente, então somente as pessoas que estão lá dentro da empresa já vão concorrer a essa vaga, certo? Para poder subir o seu cargo, ok? Tudo bem. O externo é quando eu abro a vaga para pessoas de fora, que eu não conheço o trabalho, se candidatarem a essa vaga de gerente, ok? E o misto? Joque, mas por que ele faz o tipo do misto? Por que as empresas estão selecionando e optando por isso? O que acontece? Nós estamos acomodados sempre com um tipo de pessoas, né? com os tipos de pessoas. O que acontece? Cada empresa tem a sua característica e cada empresa vai moldando o seu funcionário de acordo com aquilo que ele acha correto e consegue atender as perspectivas, né, do nosso cliente. Mas e aí, já? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: dentro disso, ele precisa saber, no misto aqui, como que o meu funcionário vai receber um novo. Porque ser gerente não é só ter uma qualificação ali e receber um salário de gerente, não é isso. Eu preciso saber se o meu funcionário, ele está realmente aberto a ensinar uma pessoa nova.
porque a gente ensina o tempo todo, vocês estão dispostos ali e vocês estão ensinando, né? Os gerentes estão ensinando. Então eu preciso saber se ele vai ter todos os atributos necessários para assumir um cargo de tamanha competência, certo? Só que daí, para alavancar esse processo, o que vai me ajudar no processo de seleção e recrutamento? Isso aqui, gente, ó, desculpa ficar de costas, vou colocar aqui, ó. Currículo. Vocês já ouviram falar de currículo vitae? Vitae vem de vida. Currículo é a minha história profissional. Mas eu não tenho emprego, nunca tive, vai ser minha primeira vez. Ótimo! Você tem dados pessoais, você sabe onde você mora, tudo isso eu preciso colocar no meu currículo, tá? Esse currículo, gente, eu vou estar postando no grupo para vocês depois, em cada grupo, tá? Um modelo de currículo que vocês podem seguir, preencher e me enviar. Mas isso aí é uma outra história, eu já converso com vocês. Então, olha só, desculpa o barulho aí, gente, aqui acabou de passar uma moto aqui. E daí acabou que eu acabei falando um pouquinho mais alto, desculpa. Então, o que acontece? O currículo, ele vai me dar suporte. Esse suporte vai me mostrar se a Jaqueline tem filho, se ela é solteira, se as qualificações profissionais dela, o que ela tem de curso extracurricular, se ela fala algum idioma, se ela tem conhecimento em informática. Como que o teu currículo não tem informação nenhuma? Olha quantas informações a gente já colocou aí, né? E até mesmo a predisposição de poder aprender algo novo, né? A iniciativa de querer algo novo para si. Então, olha só quanta coisa eu já consigo colocar nesse currículo. Como eu consigo colocar aí? Eu já te mostro, eu já vou mandar para vocês lá no grupo, beleza? Então, pessoal, olha só. Só que diante desse processo de recrutamento e seleção, aonde eu coloco tudo que é necessário, algumas pessoas preferem que vocês coloquem, gente, o Facebook, o Instagram, o Twitter, enfim, N situações, tá? Eu não aconselho a colocar, porque querendo ou não, a rede social, ela também fala por você. Então eles vão pesquisar a sua vida lá. E se de repente tem algo lá que você acha que realmente não fica legal para uma entrevista de emprego eles pesquisarem ou para eles selecionarem posteriormente, não coloquem o Facebook de vocês lá, ok? Outra situação aqui, gente, o currículo é a história da minha vida profissional, não pessoal, tá? Eu vou explicar para vocês também que assim, eu tenho que colocar qualidades? Não. Eu tenho que colocar os meus defeitos lá? Opa, gente, meu cabelo aqui tá complicado hoje, hein, gente? Também não. Deixa eu fazer assim, aê. Também não tenho que colocar. Mas o que acontece diante disso? Vai acontecer, pessoal, o seguinte, vocês terão que, diante disso, de acordo com o que eles forem conversando com vocês, na entrevista, no processo de recrutamento e seleção, vocês vão começar a mostrar essas qualidades. Vocês não vão escrever no currículo, mas vocês vão mostrar essas atividades, essas qualidades. Como? Olha só. No processo de recrutamento e seleção, hoje, atualmente, ele mudou bastante. Lá na página 69, pessoal, a gente consegue identificar, olha só, o modelo de currículo. Ele não tá errado, ele está correto. Alguma outra coisa eu acabo alterando para vocês, né, para ele ficar mais atual, mais visível, que o pessoal realmente tenha gostado e que chama muita atenção, principalmente no meu caso, né? O meu currículo sempre chamou muita atenção, mesmo eu não tendo experiência, tá? Mas não é muito diferente disso aqui não, pessoal, é bem isso aqui, tá bom? Aí assim, a gente tem lá a entrevista de emprego, tá? O que essa entrevista de emprego vai me trazer? Existem alguns passo a passo que o pessoal faz dentro do recrutamento e seleção. Quais são esses passos a passo? É o seguinte, gente. Existem algumas coisas que eles fazem na entrevista. Deixa eu pegar só a minha canetinha aqui. Peguei. Olha só. É isso aqui, ó. A gente tem a questão. Eu vou colocar aqui, ó.
Eu vou colocar entrevista. E na entrevista, no processo de recrutamento e seleção, a gente tem a questão da redação, tá? A gente tem as dinâmicas. Nós temos as dinâmicas, tá? E o que acontece? Algumas coisas a gente precisa fazer antes dessa entrevista, tá? Então, quais são elas? Lembrar da etiqueta, né? Lembrar que menos é mais, menos maquiagem, mais elegância, que eu preciso estar com o meu cabelo arrumado diferente do meu, né? Que eu fiz aqui agora, que eu estava arrumando ele, porque você não está querendo seduzir o recrutador, muito pelo contrário, você quer mostrar o teu conhecimento, se você fala bem, se você não fala, evite falar gírias. Aí o que acontece? Lá dentro da empresa, lá no momento do processo de recrutamento e seleção, vocês precisam ficar atentos a tudo que vocês falam. Por quê? Porque dessa forma vocês vão conseguir colocar tudo por etapa, como disse lá na oratória, tá? No técnica de apresentação em público oratória. A gente tem que ter início, meio e fim. Por que a gente tem que ter início, meio e fim? Em tudo que a gente vai falar. Porque senão a gente acaba atropelando as coisas. E na hora do nervosismo, isso é normal acontecer, certo? Então, olha só, o que a gente precisa fazer e entender nesse momento, tá? Em primeiro lugar, lembrar que vai participar de uma dinâmica, tá? As pessoas hoje, elas focam muito nas dinâmicas, por quê? Porque é a maneira mais rápida de eliminar pessoas. Porque eles querem pessoas proativas, com iniciativa, tá? Então, assim, sempre que vocês forem fazer uma dinâmica, forem fazer uma entrevista, pensem, olhem e prestem muita atenção no que o recrutador está pedindo, tá? E daí sim, dessa forma ele vai conseguir avaliar você, ele vai conseguir entender o que você tá querendo expressar para ele. Ah, não, a Jaqueline é dinâmica? Mas ó, o Thiago aqui não está sendo muito proativo. Então, eu preciso ver as qualidades dele, eu preciso ver os defeitos, os pontos a serem melhorados, né, no Thiago. E aí, como é que a gente vai fazer essa situação, tá? Então, assim, treinem a autoapresentação de vocês antes de irem para a entrevista. Por quê? O autoconhecimento, gente, ele faz toda a diferença na hora de você conquistar o recrutador e principalmente a sua vaga, certo? Então, o que acontece? Em primeira instância, você vai se autoconhecer, já vai preparar a sua autoapresentação, ok? Preparando a sua autoapresentação, automaticamente você já vai saber o que falar, do começo ao fim, dando desenvolvimento, colocando exemplos, já faz uma preparação para isso acontecer, ok? Quando você chegar lá, você cumprimenta, claro, vai partir para o recrutador querer apertar a sua mão ou não. Se ele quiser, por favor, responda com aperto de mão firme. Na sequência, fique atento às orientações que ele vai estar passando para vocês, certo? Aí vocês vão começar a pegar algumas dicas do que ele quer que você faça. Porque na própria entrevista, na própria explicação, ele vai mostrar o que ele vai querer da dinâmica. Por exemplo, aqui, ó, só um pouquinho. Então, assim, mas eu estou fazendo um recrutamento misto. Ele já tem experiência. Gente, o recrutador lá, ele está pensando que todos são iguais. Se ele fosse bom o suficiente, não estaria sendo feito recrutamento e seleção, ele já teria subido de cargo, já estaria na posição de chefe ou gerente, ok? Então, são situações que vocês têm que pensar sempre dessa forma, certo? Não medo de errar. Isso com certeza vai acontecer com vocês, tá? E isso vai ser importante, por isso que eu falei do autoconhecimento. Faça uma avaliação de autoconhecimento de vocês, né? O que vocês querem de plano de carreira? Eu falei isso para vocês agora há pouco na aula, né? Que falou sobre vocação e carreira profissional.
Qual que é o plano de carreira de vocês? Quando você estrutura tudo isso na sua cabeça, você se prepara para isso, nada disso vai precisar você tentar surpreender ou tentar passar uma imagem que não é sua, ok? Outra situação, gente, a gente fala ali, ó, para vocês tomarem cuidado com um ponto muito importante: pontualidade e assiduidade. Uma pessoa pontual, ela vai chegar pelo menos 20 minutos antes para se preparar, para ir no banheiro, para lavar as mãos, fazer higienização. Se está suando, se está nervoso, passa um papelzinho, se enxuga, se arruma e espera calmamente a entrevista. A pontualidade faz toda a diferença e pode ter certeza que vocês estarão sendo avaliados desde o momento em que vocês apertam a campainha para adentrar na empresa e começar o processo seletivo de vocês, beleza? Pessoal, eu quero que vocês façam as atividades da aula de vocação e carreira, aula 14, tá? E quero que façam a atividade da aula 15, tá? Se eu não me engano, na aula 14, só deixa eu ver com vocês aqui, tem uma que eu acho que vocês não vão precisar fazer. Ah, não, pode fazer sim. Aula página 66, tá? Tem ali os exercícios 1 e 2, façam e me mandem um resultado, tá? Se tiver disponível lá para vocês, podem fazer, beleza? E é um testezinho, pessoal, é um link que vocês vão acessar e vão fazer o teste de vocação de vocês, tá bom? Para ver qual profissão combina com a personalidade, tá? E a outra situação, vão responder também a aula 15, tá bom? Respondam lá da aula 15. E outra coisa, problemática surgindo, e eu quero que vocês me contem, né? Como que vai ser feito tudo isso? Olha só, medo, gente. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter 30 minutos para fazer isso, tá? Eu quero que vocês mandem para mim um currículo do modelo que tem na apostila, tá? Lá da aula 15, da aula 14, desculpa, gente. Da aula 15, tá? Vocês vão fazer um currículo para mim com todas as informações de vocês, tá? E aí vocês também vão fazer, essa é a problemática, gente, vão fazer aquele teste vocacional, tá? E vão mandar para mim. Vão mandar. Então, o que vocês vão mandar para mim, gente? Foto das atividades da aula 14 e da aula 15. A nossa problemática é o teste vocacional do exercício 2 da aula 14 e da aula 15. Vocês vão me mandar o currículo de vocês. Vocês vão fazer e vão me mandar, beleza? Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, galera, eu tô lá no Meet toda terça-feira das 10 às 10h30. Estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês. Por favor, não hesitem em me procurar, ok? E nos encontramos então no próximo vídeo. Beijo, bye bye!